Shalom a todos, a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Iniciando agora mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Marcos, o canal Não Ir Além do que Está Escrito, um canal de divulgação da Palavra de Deus. E hoje estarei completando a série de estudos que eu estou fazendo, apresentando o e-book que eu escrevi e que você pode acessar pelo site audeusunico.com.br, um site que é da igreja que eu faço parte, né? Coordenada, né, pelo irmão Paulo Pinto, site coordenado pelo irmão Paulo Pinto, que ele coordena também a igreja no Quidé, que é um bairro lá de Juazeiro, da Bahia. Eu também faço parte lá. Então nós somos os adoradores do Deus Único e nós estamos apresentando este vídeo aqui e vários outros para esclarecer alguns assuntos da fé, né? Aquilo que nós cremos. Então eu estou fazendo uma série de estudos, eu vou concluir hoje no 7º capítulo, né? Fazendo uma retrospectiva. Capítulo 1º, né? O capítulo 1º foi sobre a doutrina da divindade. O capítulo 2 foi sobre a doutrina dos mandamentos. Capítulo 3 foi sobre a doutrina da contribuição. Capítulo 4 foi sobre o estado dos mortos. Capítulo 5 foi sobre a volta de Cristo, né? A doutrina do tempo do fim. Capítulo 6 foi sobre a liderança cristã. E o capítulo 7, eu vou falar agora, vou apresentar agora esse capítulo, é sobre princípios alimentares. Um assunto que pode parecer não importante, né? Mas embora seja, eu entendo ser uma doutrina secundária, mas fazem parte, né, da palavra de Deus, que Deus ele estabeleceu princípios para a nossa alimentação também, né? E mesmo que na nova aliança não tenha algo assim definido, mas existem alguns versículos que falam sobre a nossa alimentação, né? Eu vou citar alguns aqui e no próprio e-book vocês poderão ver, vou deixar na descrição o e-book que fala sobre isso, né? Vocês, quando acessarem o site audeusunico.com.br, como eu já falei. E eu quero começar falando sobre esses princípios alimentares lá do princípio, né? Quando Deus ele apareceu, né? Falou com Noé e disse a Noé, vou ler aqui a passagem, quando ele disse a Noé o seguinte: essa é a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu adotei, né, para utilizar no dia a dia dos estudos também para a igreja, eu uso ela na igreja também e no meu devocional também. Eu gosto muito dela porque é uma Bíblia que, embora ela seja uma Bíblia católica, mas ela é uma Bíblia imparcial. Estou sempre repetindo isso aqui porque pode ser que alguém acesse esse áudio hoje, esse vídeo, e ele não sabe, né? Aí eu estou sempre falando que eu uso também várias outras versões. É bom a gente usar várias versões para não ficar preso numa versão só, para poder entender melhor o que foi o significado, né, o verdadeiro significado das palavras que são ditas, né, porque a Bíblia não foi escrita em português, como nós sabemos, não foi escrita em português, mas foi escrita no hebraico principalmente, né, e também algumas partes no aramaico e no grego, a boa parte, né, a maior parte do Novo Testamento. Então, no capítulo 7, está escrito o seguinte: Yahvé disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que vejo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, macho e fêmea. Dos animais que não são puros tomarás um casal, macho e sua fêmea. Eu só estou citando isso aqui justamente onde Deus fala aqui de animais puros e impuros, né? Eu uso o termo aqui não puro, que significa impuro, é a mesma coisa. Para mostrar a vocês que
não foi na promulgação do Sinai que havia essa questão de animais puros e impuros, né? Essa questão de animais puros e impuros é a questão justamente para o consumo. Então Noé, Deus já havia revelado, embora não esteja escrito com todas as letras aqui, quais animais eram puros e impuros. Isso aí só foi escrito detalhadamente na promulgação da lei no Sinai. Mas se Deus mandou fazer essa separação, então Noé sabia, né? Os animais que eram puros e os que eram impuros para a alimentação do homem. Então, nós vemos aí, meus amigos, né? Amigos e amigos, ouvintes deste canal, que Deus, desde o princípio, ele já havia pensado assim na nossa alimentação. E é interessante que, desde o livro do primeiro, capítulo 1 de Gênesis, né? No caso, no capítulo 3, se não me engano, a questão do pecado, no paraíso, ele fala sobre a questão do pecado, sobre a questão do fruto, né, do fruto da ciência do bem e do mal, da árvore da ciência do bem e do mal. Então, assim, não que eu quero dizer aqui que é no sentido literal, e pode até ser, eu não vou nem questionar isso aqui agora, né? Mas assim, tudo que Deus fez assim para a alimentação do homem, ele fez e ele indicou aquilo que era para o homem se alimentar, né? Do princípio, quando Deus criou o céu e a terra, quando criou o homem, ele disse que o homem poderia se alimentar de todos os frutos, né? De todas as ervas, nem sequer se falava em carne, né? Mas depois o homem passou a consumir carne, mas Deus estabeleceu as carnes, né, que o homem poderia comer. Então dá a entender no capítulo 7 aqui que Noé sabia, né? Se Deus mandou separar lá nos animais puros e impuros, então Noé sabia que animais eram para o consumo da alimentação do homem. Então eu vou ler aqui para complementar no livro de Levítico, no capítulo 11, que fala sobre quais são. É claro que eu não vou ler todo para não ficar muito longo, né? Vou citar só alguns para a gente ser mais rápido aqui, para vocês memorizarem também que no capítulo 11 Deus fala dos animais que são para o consumo do homem e aqueles que não são, né? Aqui diz assim no epígrafe, né? Na epígrafe: animais puros e impuros, animais terrestres. Aí Yahvé falou a Moisés e a Arão e disse-lhes: falai aos israelitas e dizei-lhes: estes são os quadrúpedes que podereis comer dentre todos os animais terrestres. Aí começa aqui: todo animal que tem o casco fendido, partido dos unhas, que rumina, podereis comê-lo. E aí segue, né? Então aqui no capítulo 11 a gente vê claramente, ele fala que não se deve comer carne de porco, que não se deve ingerir animais do mar que não tenham escamas nem barbatanas. Então aí fica assim, claro o que Deus realmente estabeleceu para o homem se alimentar. Embora na Nova Aliança não tenha uma confirmação exata disso aqui, mas existem alguns versículos, né, que vocês vão poder ver. Eu não vou citar aqui para o vídeo não ficar longo, mas alguns versículos, como por exemplo, algumas passagens que dizem assim: quer comais, quer bebais, né? Tudo que vocês fizerem seja para a glória de Deus. Então assim, Deus ele ainda mantém, né? Até mesmo porque não existe nenhum versículo no Novo Testamento que transforma os animais de impuros em animais puros para a nossa alimentação, né? Então assim, nós entendemos, nós que fazemos parte desse entendimento, né? Eu não vou dizer dessa igreja só, porque a nossa igreja não é única. Existem muitas igrejas que têm também a mesma linha de pensamento. Então, tem aquela também na Assembleia de Jerusalém, né? Fala que os alimentos que são da carne sufocada, né? Fala no sangue. Então, assim, coisas desse tipo, assim, na Nova Aliança tem algumas indicações, né, de coisas que a gente deve ingerir ou não. Porque, embora alguns citem assim, que Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, mas Jesus estava falando dentro de um contexto ali que ele foi criticado, né, ele e os seus discípulos, porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, e os fariseus criticaram eles, porque eles estavam comendo de forma impura, eles estavam comendo de forma
sem lavar as mãos, então eles estavam recebendo impurezas. Mas Jesus estava falando no sentido espiritual e combatendo justamente esses mandamentos de homens que foram criados, né? Porque na lei de Deus não fala desse negócio de lavar copo, lavar prato, do sentido espiritual, né? Isso aí foi acrescentado por aqueles homens daquela época. Então Jesus critica aquelas tradições que aqueles homens criaram. Então, mas Jesus não está falando sobre a lei de Deus, onde Deus proibiu o homem consumir alguns tipos de animais, como répteis, né, e outros, principalmente o porco. E o porco várias vezes fala, né, inclusive na livro das profecias, condena muito assim a ingestão do porco. Com licença para um gole de água. Então, Deus ele pensa em nós em todos os sentidos, até mesmo porque o nosso corpo ele é templo do Espírito do Santo, né? O Espírito Santo, que eu estou citando que é Espírito do Santo, porque no original é Rua HaKodesh, que literalmente é Espírito do Santo, que é o Espírito de Deus. Então, assim, se nós somos templos do Espírito Santo, então a gente tem que manter o nosso corpo assim, numa linha de alimentação que seja saudável. Então, se Deus estabeleceu aquilo ali, é porque Ele sabia que era bom para nós. E aí vocês podem analisar Levítico 11 e confirmar com outras passagens, vocês confirmam lá no estudo que eu coloquei sobre essa questão de princípios alimentares. Eu estou dando aqui só algumas passagens, algumas partes, porque para vocês terem uma ideia sobre o assunto. Então fica também assim para vocês meditarem sobre isso, porque às vezes mas isso aí é uma coisa que não está na Nova Aliança. Então assim, fica a critério de vocês analisarem as Escrituras, né? Porque Deus ele é um Deus que faz tudo perfeito, né? Ele quer o nosso bem também no sentido material, né? Se preocupa também, né? Tem cuidado com a nossa alimentação, aquilo que para a nossa alimentação. Não é a questão de lavar as mãos, como foi a questão do que falou a crítica dos fariseus. Embora a gente tenha que lavar as mãos, é a questão de higienização, mas Jesus criticou porque ele está usando isso como um cerimonial, né? Como se Deus tivesse ordenado isso, né? E Deus não havia ordenado essas coisas. Claro que todos nós temos que ter os nossos cuidados, ainda mais hoje com as epidemias e pandemias aí, né? Mas a questão aí dos animais está escrito lá e é bom a gente seguir aquilo que se Deus estabeleceu, que é bom. Mas fica a critério de vocês analisarem isso aí. E quero encerrar hoje essa série de estudos, né? Agradecer vocês terem assistido esse canal, né, esses vídeos, porque a palavra de Deus sempre é bom a gente meditar e ouvir também, desde que esteja dentro da verdade, né, daquilo que foi pregado pelos profetas, que foi pregado pelo próprio Jesus, que foi pregado também pelos discípulos, né, para que a gente não faça, não vá fora disso aí, não vá além do que está escrito, como diz no canal. E para concluir, né, existem muitos outros assuntos, né, que podemos tratar. E daqui para frente eu também vou postar, né, vou publicar vários outros vídeos falando da palavra de Deus, para aquelas pessoas que têm pouco relacionamento assim com a palavra, tem pouco entendimento, né, e sempre mostrando que qualquer um de nós, né, tem condições de estudar a Bíblia, ainda mais hoje, como eu já citei aqui, né, hoje em dia que é muito mais fácil, ninguém não tem nem desculpa, né, porque mesmo se você não tem uma Bíblia material, né, mas você pode, no seu celular mesmo, se você tiver uma operadora, tem internet, você pode ali abrir uma Bíblia online, várias versões ali, você pode ver a Bíblia, você pode baixar um aplicativo da versão que você se agradar. Então assim, hoje em dia não tem nem desculpa, né? E Jesus disse, o que muito for dado, muito será cobrado. Nós estamos recebendo muita coisa hoje em dia. É por isso que eu estou aqui para transmitir, né? Porque eu não vou ficar só para mim. Mas eu espero que vocês tenham desfrutado, né, de forma positiva esses vídeos. Eu sei que meu vídeo é bem simples, né? Daqui para frente eu vou pensar algo para ficar mais dinâmico, né?
Mas que vocês fiquem com Deus e que busquem mais, cada vez mais a palavra de Deus, que a Bíblia diz que nós devemos prosseguir, né, do conhecimento do Eterno, conhecendo cada vez mais, experimentar o seu poder na nossa vida, né, buscar cada vez mais essa fé, para que possamos crescer, né, nesse conhecimento e nessa harmonia que devemos ter com Deus, né? Como diz o apóstolo João, né, na sua epístola, numa daquelas epístolas, a primeira epístola de João, ele diz assim, que a nossa comunhão é com o Pai, né, e com o seu Filho Jesus Cristo. E também temos que ter comunhão uns com os outros, né, para que possamos todos chegar um dia na presença de Deus e desfrutar eternamente da sua presença. Fica essa mensagem de paz para vocês. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus.